Fique à vontade para nos acompanhar agora. E eu sigo aqui neste palco, só lembrando que daqui a pouquinho a DJ Joelma Terto já está com a gente. Joelma, a Joelma, que é jornalista, DJ, pesquisadora musical, residente das festas Cadê Tereza, Goodbye Lenin e Tieta, vai dar o tom para seguirmos com o nosso Happy Hour, todo mundo convidado desde já. Mas agora... Sempre ao final, né, secretário? Sempre ao final a gente tem aquele momento de confraternização, de conversa, de troca. Então está todo mundo convidado. Para fechar o espaço de conteúdo no palco SebraeX, nós vamos falar sobre Cidade das Startups Porto Alegre. Já em momento de conexões e networking da nossa Feira GovTech, os nossos convidados são secretário de Inovação de Porto Alegre, muito bem-vindo, Luiz Carlos Pinto, por favor, casa é sua. E muito bem-vindo também, gestor de projetos de inovação e startups SebraeX, Sebrae RS, João Neto, vem para o palco. Sintam-se à vontade aqui neste palco, só vou precisar retirar meu material aí da mesa, por favor, me ajude para não passar em frente a vocês, obrigada. E acho que a gente começa, isso, não tem problema, é forte. A gente começa então com o secretário, pode ser, secretário? Esse tema é inspirador, vou lhe passar o meu microfone, ali tem o microfone e deixo aqui com você, João, uma boa apresentação, ao final teremos as perguntas. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui, né, no meio dessas startups, né, eu estava louco para descer para esse andar aqui, minha equipe já rodou por tudo aí, né, porque a gente tem, Porto Alegre tem o desafio de se tornar o ambiente mais amigável para a gente poder gerar startups, atrair startups, fomentar startups e, né, mandar elas para fora, assim. O João aqui, eu quero agradecer o Sebrae, né, por apoiar esse evento, dois, por apoiar todas as ações da Prefeitura. O João tem sido assim, né, um co-arquiteto de muito do que a gente vem fazendo na estratégia de inovação. Eu preparei alguns slides só para mostrar o que a gente acha que a gente está entregando para poder dar subsídio a essa ambição de ser efetivamente uma cidade das startups, que nem é aprovado lá na mesa do pacto, né? Então aqui eu botei só algumas coisas muito rápidas. Deixa eu ver. Opa. Primeira coisa, a gente mexeu bastante no ambiente, né, de negócios, né? Ou seja, hoje se licencia mais fácil em Porto Alegre, né? A gente tem programas de microcréditos que a gente ainda está entendendo como é que a gente pode lançar uma vertente de microcrédito específica para a área de inovação. Já estamos conversando isso com o Imembuí, principalmente aqueles empreendedores mais periféricos, né, que é uma ação junta que nós temos feito em relação a isso. Né? A gente já está sendo reconhecido em relação a isso. O Tudo Faço Empresas ali, que é uma ação conjunta, governo do estado, junta comercial, prefeitura de Porto Alegre, que está chegando em várias empresas. O tempo médio de abertura de uma empresa em Porto Alegre chegou a ser mais de 100 dias. Hoje, na média, ele é 8 horas e, se for de baixa complexidade, é 10 minutos. Então, assim, ó, isso está tirado fora. Então, assim, a primeira coisa é, vamos tirar parte daquela carga que fica sobre os empreendedores para gerar novos negócios, né? A segunda coisa, a gente trabalhou na parte tributária. Tem várias ações e tem muito empreendedor que não sabe disso e, portanto, não perde, não se beneficia disso. Mas a gente tem redução de ISS em toda a cidade, se for uma empresa de base tecnológica, de indústria criativa ou inovadora. Muita gente não usa. Claro que muitas startups ainda não faturam ISS, mas vai chegar um momento que a gente espera que muitas delas comecem a fazer essa progressão, né? A gente tem uma redução de ISS específica para inovação na área da saúde. E a gente tem uma redução de IPTU e ITBI para todo mundo que se localizar no 4º distrito, essa era a mais antiga, e agora tem algumas vantagens também no centro mais, dentro da lógica, né, da gente trazer uma nova vertente de economia para esses dois ambientes de Porto Alegre. E aqui, por exemplo, a gente acabou de receber, né, a notícia saiu nos jornais ali, dos 77,6 milhões de euros que vem para a gente poder trabalhar, né, as economias do centro mais, as economias do 4º distrito, para poder gerar infraestrutura, né, ou seja, já estamos atraindo gente para cá, mas a ideia é que a gente consiga fazer, né, as obras de drenagem necessárias, melhorar muito os ambientes. A gente já está falando com alguns atores daqui mesmo, naquela lógica de todo mundo pode dar um pouquinho. A própria ABF, né, que é 2 quadras daqui, tem uma lógica de fazer, né, um boulevard, né, de arte na rua, que vai começar a virar muito, né, uma Winwood aqui, né, ou seja, de Porto Alegre em relação a isso. Então a gente quer posicionar aqui vários negócios, como estão vindo. A Noite dos Museus já está no 4º distrito, a gente já tem aí outros negócios, as cervejarias. Então tudo isso aqui para nós é super importante como estratégia de cidade.
E graças ao Creative, a gente já está podendo apoiar, por exemplo, empresas e gerar empregos, portanto, em tecnologias portadoras de futuro. Por que o Creative diz, vou cobrar menos imposto? Porque eu vou gerar mais empregos, porque eu vou gerar mais atividade econômica e porque eu vou manter aqui na cidade, ou gerar aqui na cidade, talento que saiba lidar com as tecnologias do futuro. As empresas estão encaixadas lá, tem plataformas de co-investimento, sistemas de gestão de relacionamento com clientes, inteligência artificial, realidade virtual, makerspaces, inteligência de mercado, data analysis. Ou seja, eu quero esses profissionais aqui, eu quero que eles tenham emprego aqui, eu quero que as empresas estejam contratando gente com essa característica aqui dentro de Porto Alegre, porque isso é bom para enriquecer nosso ecossistema, né? A gente abriu totalmente o ambiente público para provas de conceito. A gente hoje é o Living Lab mais ativo do país. A gente tem mais de 50 POCs em andamento. Vão ter mais 15 agora que iniciam, né? Ou seja, o João vai anunciar aqui lá no final. A gente teve a melhor chamada de soluções de telemedicina do país. 28 consórcios quiseram vir trabalhar de graça para testar o modelo em Porto Alegre. Estão fechando uma outra agora de POC de consignados. Tem soluções de todo quanto é tipo, de todas as áreas basicamente que estão rodando. E cada uma delas começa a sair com um certificado. Eu testei em Porto Alegre, fui avaliada em condições reais e a coisa funcionou bem. Isso é importante, inclusive, para as startups poderem chegar em outros municípios e dizerem, olha, a gente já tem, né, um track record lá, né, eu já testei isso, né, não estou falando de uma solução teórica aqui. Né, então, isso beneficia o poder público, que aprende e pode eventualmente contratar, e beneficia a startup que acaba sendo validada, né, com um carimbo de uma prefeitura que hoje, né, é referência em termos de inovação. Aqui estão algumas delas, aqui, né? Tem de tudo aqui, alguns logos nem tão atualizados. A gente está começando a fazer o mapa, mas a gente tem feito mais POC. Entra basicamente uma POC por dia lá, nova, de alguma startup que está querendo fazer alguma coisa. E o que é mais legal? As próprias unidades, antes a gente tinha que pegar a startup e levar pela mão até um dos setores da prefeitura. Agora tem setores da prefeitura que eles próprios já dizem, cara, eu achei uma outra startup super legal, me ajuda aqui para a gente começar uma POC aqui, né, dentro do decreto, etc. E a inovação, às vezes, não precisa nem mais provocar os setores já estão vindo para a gente para trazer as soluções aí para serem testadas. O Sandbox Poa, nós somos uma das primeiras cidades a aprovar essa legislação, e como a gente tinha o decreto de POCs, a gente estava esperando um pouquinho, né, o Sandbox não ficou tão importante para a gente, até a gente dizer, está na hora da gente lançar o Sandbox, o primeiro deles, com o melhor parceiro que a gente tem, que é o Sebrae X, em GovTechs, né, porque vem vindo aí o evento de GovTechs. A gente sabe que a gente quer ainda mais acelerar o ritmo de incorporar a inovação para dentro do serviço público, para poder ofertar melhores serviços ao cidadão. E essa é mais ou menos a razão que a gente está sentado aqui, né, para anunciar um pouco isso. Mas tem outros programas muito interessantes. O Acelera X foi esse, né, essa daqui. Mas a gente teve o Go Global, a gente teve os sistemas alimentares, a gente teve... Me lembra, acho que tem mais um aí, que teve o do... O Go Global... Go Global, Acelera X... E teve mais um. Estamos esquecendo algum ainda aí, João. É tanta coisa que a gente lança. Nós temos aí também o Cidade Aberta, né? Cidade Aberta. O Senai, que o Sebrae é parceiro lá, que é o de Cidades Inovadoras ali. Aí tem uma coisa que hoje eu estava falando com o Luiz Felipe, que foi, né, do MDIC lá, e eu estava dizendo para ele, cara, a gente tem que trazer um KNAI de inovação, por várias razões. Por exemplo, o Senai ele só pode apostar em empresas que têm um KNAI industrial. Mas um KNAI industrial não é exatamente como a maior parte das startups se enxerga. Algumas delas até poderiam ter e deveriam ter, se tiverem isso. Por quê? Porque tem verbas que estão marcadas só para o que for indústria. Então, startups que tenham, né, estrutura maker deveriam também registrar seu KNAI industrial. Tá? Mas a gente tem muita dificuldade, às vezes, de medir alguns resultados de política pública. Por quê? Porque a gente não tem KNAIs lá. Né? Eu pego o cara lá, né, que ele faz intermediação de negócios, ou que ele faz lá, né, serviços digitais. E às vezes eu estou falando de um serviço digital muito convencional, às vezes estou falando de uma startup. A gente tem muita dificuldade de separar o joio do trigo. Então hoje eu falei com o Luiz e ele disse, cara, isso é uma baita ideia, né? A gente estava discutindo isso no âmbito já do Fórum Digital de Direito Digital e Inovação. E ele disse que ele vai me colocar em contato lá com o pessoal de Brasília para a gente começar a avançar nessa possibilidade de ter um marcador que diga, cara, isso aqui é um KNAI, né, de alguma coisa inovadora, e isso faria muito sentido, tanto para o Sebrae quanto para as prefeituras, para a gente poder medir melhor, né, ou seja, se a gente está atingindo, né, o que a gente espera com as políticas que a gente lança. A gente tem um programa grande de governo digital e é por isso que a gente quer muitas startups para nos ajudarem. A gente vai trazer algumas, né, financiamentos muito importantes disso, com o BID, com o Banco Mundial. Tem lá 40 milhões de dólares que vão ser só para sistemas de interoperabilidade, soluções integradas,
né, nas mais diferentes áreas. E a gente tem do PGD de Poa a preocupação não só com a inclusão digital, estão fazendo isso lá no Morro da Cruz, a Procempa está nos ajudando a iluminar o Morro da Cruz, mas com a cultura digital, que é para dentro, né? Então a gente já está bolando umas outras contratações junto com o Sebrae ali, para trazer justamente atores de inovação para começar a formar a cabeça dos servidores públicos. Lembrando que o programa Creative, por exemplo, que é um programa ousado, né? Ou seja, de aposta em inovação, né? Que é aquele que reduz o ISS de 5 para 2, ele foi bolado por um cara da Secretaria da Fazenda, mas que passou por um programa de ativação, né, feito aí em parceria. E durante o programa de ativação, em que ele visitou espaços de inovação, ouviu gente de inovação, ele disse, cara, em vez de cobrar, deixa eu utilizar a minha estrutura tributária para fomentar mais atividade econômica e, consequentemente, né, gerar mais riqueza para a cidade. E, no fundo, o Creative, estranhamente, sai da própria Secretaria da Fazenda, que normalmente a gente diz que é a mais, né, cuidadosa, né, em evitar perder recursos, assim, e no caso de Porto Alegre é a Fazenda que propõe o Creative. E tem um monte de projetos importantes ali, né, que estão dentro do PGD, todos eles de transformação digital, o Portão do Cidadão, Papel Zero, o Cidadão Digital, que é a identidade única para o cidadão, a partir da qual, né, sabendo o CPF do João, eu vou poder entender todas as relações que eu tenho da prefeitura com ele e oferecer os serviços. Não esperar que ele venha me procurar. Se o João tiver um filho em idade de creche, a prefeitura quer dizer para ele, ó, essas creches são as próximas a ti, se tu quiser, né? Tá aqui o formulário para tu poder botar teu filho ali, entendeu? Ou seja, tem uma relação mais, né, proativa entre a prefeitura e seu cidadão, tudo isso está dentro do Cidadão Digital. Dados abertos, monitoramento da cidade, a gente tem hoje mais de 2 milhões de placas sendo medidas em Porto Alegre, né? Hoje a gente tem um dos cercamentos eletrônicos mais poderosos do país, a gente quer botar inteligência em cima disso, para que nos ajude com coisas como localização de pessoas desaparecidas, vai entrar aí nos próximos dias um grande edital ali para a ampliação do cercamento eletrônico na cidade, o Geoportal, o Portal da Educação, né, que esse já está andando, que é o EduSpace, que nasce da Cortex. Hoje a gente já está evitando um monte de gastos de papel. Por quê? Porque cada aluno hoje já está registrado, a gente consegue ter o controle de cada um deles, conversas com os pais, mas tem muitas outras ferramentas que poderiam nos ajudar a fazer uma gestão daqueles serviços complexos, saúde, educação, né, vigilância sanitária, serviços da cidade. Nós devemos fazer um chamamento de uma CPSI, justamente para a gente poder conseguir controlar melhor a execução de serviços da cidade, né? Ou seja, então a gente vai querer muitas startups que venham nos oferecer oportunidades nessa área. E por tudo isso, né, sendo Porto Alegre protagonista no uso do marco legal das startups, no programa de governo digital, que já tem o decreto assinado, né, já tem o compromisso interno, a gente acabou sendo escolhido ali como uma das 5 cidades, né, naquele programa lá do Brasil Lab, que falamos hoje de manhã, do Guilherme Benites, para ser um dos municípios desse programa que busca a aceleração digital de municípios, né? Então a gente sabe que tem a responsabilidade de estar na primeira, né, fronteira dos municípios que estão inspirando outros em termos de como é que eles conseguem trazer inovação, né, e se transformar a partir dessa contato com as startups. E por isso que aquele programa de cultura digital é tão importante, porque não adianta trazer as startups se eu não tiver os servidores públicos prontos para serem contrapartes do que as startups estão trazendo dentro, né? Então a gente tem que sincronizar esses movimentos, senão eu trago a inovação, mas ela acaba não conseguindo se agarrar, né, dentro do serviço público se eu não fizer isso. E isso tudo está tendo impactos importantes, né, nos rankings da cidade ali, né, o que é muito bacana, porque todo ranking é uma visão míope, né? É tipo tirar uma foto de um dos ângulos da cidade. Mas pior do que estar num ranking que seja ruim, é estar mal num ranking que seja ruim, né? Então, assim, queremos estar bem em todos os rankings, não importa se o ranking está medindo a coisa certa ou não. E estamos subindo em vários deles, né? Capital Amiga da Internet, Connected Smart Cities, subimos 25 lugares no Startup Blink, né, nesse ano, graças a um cuidado que a gente teve junto com o Sebrae, com a AGS, com a Regimp, de registrar melhor quais eram as startups que estavam no nosso ecossistema. Falam aí, né, o último levantamento era de 600 a 700 startups em Porto Alegre. Eu tenho certeza que são mais de 1.000. É que é muito difícil, e isso mesmo a gente está tendo um cuidado de conversar com todos os atores para que a gente faça uma espécie de uma identidade de startups, e a gente pare de perguntar para vocês quem vocês são em todo o programa que vocês entram, né? Ou seja, me dá de novo teu nome, quais são teus sócios, né? Esse é o nosso sonho. O João é um dos arquitetos ali do portal de inovação. A gente está conversando com o governo do estado, conversando com o Sebrae Paraná, localizar, né, 120 negócios ou mês assim do 4º distrito do Centro Mais, para passar por um programa de aceleração de negócios aí do Sebrae, que vai ter Empretec, que vai ter precificação, que vai ter, né,
microcrédito, que vai ter a exposição a todas as ferramentas que tanto a Prefeitura quanto o SEBRAE possam oferecer, que vai ter trânsito por dentro dos espaços de inovação, para que a gente possa trazer aqueles negócios mais tradicionais, ajudar eles a fazer a sua transição digital, a se colocar com mais valor agregado e complementar, né, essa nova economia que está chegando com as startups. Então, com isso a gente consegue ir trabalhando as várias dimensões, né, não deixando ninguém para trás, mas ajudando todo mundo a evoluir. Então, queria agradecer ao SEBRAE aqui uma vez mais, né, ou seja, de topar modelar esse programa, que eu acho que vai também ser muito sucesso junto com esse programa de startups que a gente já está fazendo. E, de novo, desafiar as startups. Ajustem seus pitches, ajustem seus modelos de negócios, né, ou seja, o poder público vai querer cada vez mais estar comprando inovação, mas ela tem que vir bem modulada, ela tem que entender como é que ela pode ser entregue, ela tem que estar, né, ou seja, bem azeitadinha para ela poder, de fato, poder impactar, né, o poder público. Baseado em problemas reais, né? Acho que esse é o ponto mais que norteia basicamente todo o empreendedor que busca desenvolver uma startup, né? E da parte do SEBRAE, aí, falando como Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas como um todo, e a startup também é uma micro e pequena empresa, né? A gente vê que esses setores mais tradicionais, eles buscam também essa transformação digital e, ao mesmo tempo, as startups buscam fazer negócio, né? Então, promover essa interação e promover essa conexão, para a gente, é super satisfatório também, né? Ver que, muitas vezes, as startups aqui, e aí não precisa um negócio tradicional buscar soluções de fora, muitas vezes que oferecem muito mais do que aquela pequena empresa precisa, né? E muitas vezes tem uma startup que desenvolve algo muito mais acessível, muito mais próximo, que daqui a pouco poderia estar resolvendo o problema daquele negócio tradicional, e aí poder promover essas conexões em Porto Alegre, no 4º distrito principalmente, né? Que a gente, falando aqui especificamente dessa iniciativa, é super legal poder fazer esse match, né, e essas conexões, e ser esse grande hub, essa grande plataforma, né, de promoção de negócios, conexões e melhoria, né, um trabalho muito ganha-ganha, acho que talvez seja o termo mais adequado. E a gente está desenvolvendo muitas capacidades internas para conversar com vocês, né? Está aqui a Débora Vilela, que é a nossa rede de TI ali da Prefeitura, né? Ela lidera o nosso conjunto de analistas de TI pela primeira vez, graças a ela. A Prefeitura tem uma inteligência de TI, né? Ou seja, além da Procempa, que já tinha isso e é muito qualificada, mas que está fazendo um trabalho incrível, né, para poder organizar um pouco a casa, para saber, inclusive, o que a gente pede, como é que a gente recebe, né, essas soluções todas. Obrigado pela presença aqui, Débora. E aqui já estão... nos furaram aqui, olha aqui, ó. E aqui estão as 15 startups selecionadas. Temos startups com várias propostas digamos assim, de abordagem, de solução de problemas. Isso é muito legal. A gente tem startups na área de saúde, de inteligência de dados, edutechs, enfim, diversas soluções com várias abordagens diferentes, construtechs. A parte mais sustentável aqui, a Escolástica que trabalha com educação. Exatamente. Paima IoT está trazendo uma questão de solução de IoT para monitoramento de animais, né, se eu não me engano. Isso. A Cortes Brasil traz uma parte jurídica ali, né, ou seja, exatamente, de inteligência. A Tideset faz uma parte toda de monitoramento automático de nível de rio, que aliás hoje seria muito útil, pena que não está já funcionando. Telemedicina também com a MindCare, de inteligência de dados com a Vente, a Papaias também com sustentabilidade e alimentação. É muito legal, eu gosto muito da Papaias, muito legal. Então é muito legal ver essa diversidade de soluções e aí, como tinha comentado, né, validar num mercado daí de 1,5 milhão de pessoas é uma possibilidade bem legal para o empreendedor que está começando um negócio, né? E a gente tem uma expectativa muito bacana aí de conseguir vai ver... Vai ser difícil achar as 10, né? Eles vão ter que se esforçar e nós também. Exatamente, vai ser um trabalho duro. A gente sempre brinca nas bancas, a gente faz Like a Boss ou outras seleções, né? Pessoal, foi bastante difícil selecionar, mas é difícil mesmo. Nunca necessariamente há um consenso. Joga os nomes, acho que o nome estava na anterior aqui. Isso, a gente tinha os nomes na outra, mas acho que ficou legal com as logos aqui. Né? Fica bacana também da galera visualizar. Bem-vindas ao Live Lab Poa, mais 15 agora, né? Se a gente tinha 50, sim, agora 65 já estão trabalhando no Live Lab Poa agora já. E a gente vai ter uma expectativa muito legal, como eu estava falando, né, de poder ver esses negócios se desenvolvendo e ver os resultados e depois ver o impacto, né, com essas soluções crescendo e ganhando o mundo. E daqui a pouco um Go Global, enfim, e assim por diante. Valeu, SEBRAE. Valeu, parceiro. Valeu. Boa sorte e comecem a trabalhar, né? Nós temos que botar isso aí para os cidadãos de Porto Alegre, né? Então aqui, só essas aqui.
Não, são as 15 mesmo. Nós selecionamos 15. Talvez, acho que Quer botar os comentar nomes? um pouco. Sim, tinha uma outra lâmina, mas... Puxa uma para frente. Para frente. Para frente. Acho que na verdade era um outro arquivo, mas acho que essa aqui já... Eu não sei se eu consigo ir daqui. Não consegue? Acho que tem que... Aqui, ó. Aqui. São os 15 aprovados. Como os projetos eles foram enviados em nome do empreendedor, né? Então, digamos que a divulgação oficial são esses 15 empreendedores contemplados com o programa, né? E desses 15, depois nós vamos ter 10, né? Que esses empreendedores são daquelas startups lá que apareciam com as logos naquele primeiro slide, né? Aqui é a galera que vai colocar aí com seus times a mão na massa para poder desenvolver, né, esses projetos aí, transformar em negócios durante o programa. Quero pedir uma salva de palmas ao secretário Luiz Carlos, ao João, com essas presenças ilustres, com o anúncio destes 15 aprovados, dessas poderosas startups. A gente vai encerrando a programação da quinta-feira aqui no Palco Sebrae X. Amanhã, quero lembrar que tem muito mais, tanto aqui no Palco Sebrae X, quanto lá em cima no Palco Banrisul. Agora é hora do happy hour, da troca, da confraternização. Aproveitem esse início de noite. Muito, muito obrigada a vocês que estiveram aqui e a quem nos acompanhou de forma online. Boa noite, gente. Obrigada a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. E até amanhã.